Salmo 34:15 nos diz: os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Amém? Tome teu assento adorando ao nome de Jesus Cristo. Eu estava preparando a mensagem para ministrar ao seu coração, e ontem à noite, quando fui dormir, quando eu fecho os olhos para me preparar para dormir, eu estava preparando outra mensagem, e quando eu fechei os olhos para ir dormir, me começou a vir essa mensagem aqui, e eu comecei a pensar justamente nos olhos de Deus. Quando eu fechei os olhos, eu via por uma sombra que passava pela cortina a claridade da rua. E quando eu fechei os olhos para me preparar para dormir, aquela sombra desapareceu. E naquele momento eu comecei a refletir nos olhos de Deus. E a Bíblia diz que os olhos dele contemplam a tudo e a todos. Contempla o justo, contempla o infiel. E eu fiquei pensando justamente no olhar de Deus contemplando a nossa vida. E antes de dormir, de olhos fechados ainda, eu comecei a pensar: se chega um ladrão na minha casa e eu não abro os olhos, eu não consigo ter reação de direção, eu não consigo saber como me proteger. E em tudo aquilo eu comparava aquele momento com os olhos de Deus sobre a minha vida. E aí eu me lembrei da passagem de 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abidnego. A Bíblia diz que eles estavam no meio de um povo que não era o povo de Deus. A Bíblia diz que eles estavam vivendo em meio a uma nação que não vivia adoração ao Deus verdadeiro. E a Bíblia vai dizer que o rei manda construir uma estátua muito alta, muito grande, muito bela ao olhar humano. E a ordem era que quando tocasse os instrumentos, quando os músicos daquele reinado começassem a executar as músicas, todos naquele reino deveriam dobrar os joelhos diante da estátua e adorar a estátua que o rei havia construído. Mas a Bíblia vai dizer que aqueles 3 jovens, eles não se dobram diante da estátua do rei, e os olhares humanos que tinham ao redor deles começaram a acusá-los. Os olhares humanos que haviam ao redor deles começaram a olhar para eles com um olhar de desprezo, mas no coração deles não havia preocupação, porque eles sabiam que no céu tinham os olhos do Todo-Poderoso que contemplavam a vida deles, que contemplavam a fidelidade deles, que contemplavam o coração voltado somente a adorar o verdadeiro Deus. Eles não se importavam com o olhar da multidão, eles não se importavam com o olhar dos soldados, eles não se importavam com o olhar do rei, eles apenas queriam ser vistos pelos olhos de Deus. Mas chegou o momento que eles foram lançados na fornalha de fogo. Aqueles mesmos olhos que acusavam eram os olhos que agora viam eles sendo lançados ao fogo. E lançados ao fogo, ninguém estendia a mão para proteger eles, ninguém estendia a mão para guardar eles, para ajudar eles, mas mesmo na fornalha de fogo, eles sabiam que tinha um Deus do céu que estava com o olhar estendido sobre a vida deles. E a Bíblia vai dizer que de repente o rei se aproxima da fornalha para ver como estava a situação daqueles 3 homens que tinham sido lançados à fornalha, e a Bíblia diz
que de repente o rei começa a proferir algumas palavras, e o rei começa a dizer: nós não lançamos 3 homens na fornalha, mas agora eu estou vendo 4, e o quarto é semelhante ao Filho dos deuses. Era o Filho de Deus que estava na fornalha caminhando junto com aqueles 3 jovens, porque o olhar de Deus não abandonou eles na fornalha, o olhar de Deus não abandonou eles quando foram colocados à prova, porque o olhar de Deus jamais abandona aqueles que são fiéis para adorar a Ele. O olhar de Deus não te deixa nessa provação, o olhar de Deus não te deixa nessa dificuldade, o olhar de Deus não te deixa quando você pensa que está sozinho, porque o olhar de Deus contempla a tua fidelidade, o olhar de Deus contempla a tua vida de oração, o olhar de Deus contempla a tua vida de santificação, e tudo isso que você vai depositando ao altar do Senhor, ele vai ficando como um depósito de adoração diante de Deus, para quando você estiver na luta, quando você estiver no problema, quando você estiver na dificuldade, esse mesmo olhar de Deus é o olhar que vai te socorrer, é o olhar que vai te trazer paz, é o olhar que vai te trazer alegria, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao clamor.